Bom dia, bom dia, meu amor. Você por aqui? Seja bem-vinda. Nós estamos na leitura de Provérbios e hoje nós vamos ler o Provérbios 19. Estamos nessa leitura que nos ensina, que nos edifica. O pessoal tá chegando. Bom dia, Má. Seja bem-vinda. Eu tô marcando uns pontos que eu quero dar um adendo depois. Bom, café com Cristo é o alimento espiritual para a tua alma, para você iniciar bem seu dia, né? Não tem como. Bom dia, mãe. Não tem como iniciar melhor o seu dia do que na presença do Senhor, Ele nos dando direção para essa manhã, para essa quarta-feira. Eu sei que você tem compromissos, eu sei que você tem clientes, eu sei que você tem tarefas e responsabilidades para serem realizadas no dia de hoje, mas você parou aqui e o Espírito Santo vai dar uma direção para você nesse dia. E isso é muito importante, nós estarmos atentos à palavra que vai vir do céu. Provérbios é o livro de instrução. Provérbios, eu sempre vou falar sobre isso, porque ele é um manual das nossas vidas. É um livro que nós precisávamos meditar e nós estamos nesse treinamento de fazer isso em julho, né? Um capítulo por dia, mas depois dá a sequência na sua casa, no seu devocional, no momento de você, seu com Deus, de continuar lendo, porque é o livro que vai te instruir, é o que vai te deixar uma pessoa sábia. As suas decisões vão ser mais assertivas e pautadas na vontade de Deus para nossas vidas como filhos e como filhas, né? Ele é um pouco extenso, eu vou começar a ler e aí em alguns momentos a gente vai fazendo algumas paradas, algumas reflexões para que Deus venha falar conosco nessa manhã. Vamos lá. Nós vamos então começar capítulo 19, o versículo 1. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos lábios e tolo. Assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, peca aquele que se apressa com seus pés. Aqui fala um pouco da ansiedade, né? A estatúcia do homem perverterá o seu caminho e o seu coração se irará contra o Senhor. As riquezas granjeiam muitos amigos, mas ao pobre, ao seu próprio amigo deixa. Você percebe, você que está fazendo essa leitura comigo desde o primeiro dia, aqui em julho, você percebe que, bom dia, Mateus, um extraordinário dia para você, meu querido, que Deus te abençoe por onde quer que você vá. E o que acontece é que o Provérbios, ao longo de todos os capítulos, eles se repetem muitas coisas, né? E por quê? Eu me questionei outro dia, nossa, eu falei, Deus, por que se repete tanto, né? Alguns versículos, eles são bem parecidos, muda uma ou outra palavra, mas sempre com com o mesmo sentido, com a mesma conotação, com o mesmo contexto. Por que isso acontece? Porque são lições que nós precisamos praticar mais vezes, né? O Espírito Santo falou, é necessário a prática disso, porque se repete tantas vezes em tantos capítulos, como esse aqui sempre está falando da questão da gente não ser altivo quando ser próspero financeiramente. Deus quer prosperar a sua vida financeiramente, mas Ele sempre coloca a diferença entre o pobre e o rico. Não é que porque a pessoa tem uma condição financeira menor, inferior a alguém, que ela vai ser humilde, que ela vai ser generosa, porque o dinheiro, eu sempre vou falar isso, o dinheiro ele só potencializa aquilo que você já é. Então, se você com dinheiro for arrogante, for egoísta, for orgulhoso, sem dinheiro você também é isso. Agora, sem dinheiro, se você é generoso, se você é uma pessoa humilde, se você é uma pessoa que tem empatia pelos outros, o dinheiro ele potencializa as nossas habilidades. O dinheiro, ele não é capaz de transformar as pessoas, acho que o dinheiro é capaz de transformar as pessoas. Não, o dinheiro é só mais um recurso que nós temos aqui. O dinheiro ele não transforma as pessoas, o dinheiro potencializa aquilo que ela já era antes de ter. Então, em alguns versículos você percebe isso, sempre falando do conhecimento, sempre nos alertando que é necessário conhecimento. E aí eu vou em outro versículo para alinhar isso, que
Deus fala, meu povo perece por falta de conhecimento. Que conhecimento é esse que faz o povo sofrer? Que falta de conhecimento é esse que faz o povo sofrer? Que faz as pessoas sofrerem? E eu entendo muito bem hoje, né, depois de um despertar, onde eu falava com uma pessoa, ela até falou assim, nossa, mas como você evoluiu? Sim, porque eu busco essa evolução todos os dias, principalmente a espiritual. Porque eu sei que eu sou um ser espiritual e você também. E nós precisamos entender qual é o nosso papel no mundo espiritual. Nós precisamos entender quem somos nós no mundo espiritual. A nossa identidade, não aquela do RG, aqui da Terra. Não é o seu RG, mas o seu DNA, a sua essência, da onde você veio, quem te formou. Você tem porção do seu Criador dentro de você. Então você nasceu para ser próspero, porque Ele é. Ele te vê perfeito, Ele te ama, você é amado. E muitas vezes a gente não se vê nem próspero, nem amado, nem valorizado, nem reconhecido, né? Mas o seu pai te vê dessa maneira, porque você é imagem. Você tem noção do que é ser imagem e semelhança disso? Desse ser incrível, grandioso, que a minha e a tua mente não concebe o tamanho de Deus nas nossas cabeças, assim, humanas. É impossível conceber o tamanho de Deus na nossa mente. Você tem ideia de que você tem uma porção disso dentro de você? E que uma porção bem parecida é imagem e semelhança? Então, muitas vezes a vida faz com que a gente perca essa nossa real identidade. E Provérbios sempre vem falar desse conhecimento, e esse é o conhecimento, quem tu és. Quem tu és, né? As riquezas granjeiam muitos amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. A falsa testemunha não ficará impune, e o que respira mentiras não escapará. Eu falo que a verdade ela costuma doer uma vez só. A verdade, ela só vai doer a primeira vez. Por mais ruim que seja essa verdade, ela só dói a primeira vez. Então, mantenha-se sempre falando a verdade. Doa quem doer. Sabe por quê? Porque essa pessoa lá na frente, ela vai agradecer as verdades que muitos não quiseram dizer para ela. Porque às vezes as pessoas, elas querem poupar o sofrimento uma das outras. Mas é o sofrimento que nos leva a ter experiência com Deus. É o sofrimento que faz com que nós nos conhecemos. É no sofrimento que a gente percebe o quão nós somos potenciais para resolver desafios. Nós percebemos as nossas habilidades. E aí você impede, às vezes, a sua mentira, ou não vou nem colocar como mentira, mas às vezes aquilo que você omite, que você não quer falar para o outro, para não magoar, ou não chatear, ou ele não virar a cara para você ou ela, às vezes você está impedindo que essa pessoa se desenvolva. Porque ninguém se desenvolve todos concordando. Ninguém que se desenvolve não tendo noção da dimensão da realidade na totalidade. E às vezes a gente fica escondendo muitas coisas porque a gente quer poupar as pessoas de sofrer ou de ficar com raiva da gente. Mas é melhor, a verdade sempre ela vai ser, lá na frente o resultado da verdade é muito assertivo. E é assertivo para todos os envolvidos. Muitos deixam acomodar pelos favores do príncipe. A cada um é amigo daquele que dá presente. Todos os irmãos do pobre o odeiam. Quanto mais se afastarão deles os seus amigos. Corre após eles com palavras, que não servem de nada. O que adquire entendimento ama sua alma, e o que cultiva a inteligência achará o bem. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. Novamente falando da mentira, né? Se o falso testemunho diante dos homens é um crime prescrito em lei, quanto mais na lei de Deus. Portanto, quem fala mentiras em relação ao seu próximo, sofrerá as más consequências das suas palavras. Uma falsa acusação é capaz de prejudicar totalmente a vida de uma pessoa injustiçada. Diante disso, não queira ser causador da destruição de ninguém por causa da mentira, pois cedo ou tarde ela será descoberta. Falar a verdade é o melhor caminho para viver em paz com Deus e com os homens. Acabei de falar sobre isso. O tolo não é certo gozar de deleites, quanto menos ao servo dominar sobre os príncipes. A prudência do homem faz reter a sua ira, e é a glória
e é glória sua passar por cima da transgressão. Como o rugido do leão jovem é indignação ao rei, mas como o orvalho sobre a relva é a sua benevolência. O filho insensato é uma desgraça para o pai, é um gotejar contínuo a contendas da mulher. Eu já morei em casa que tinha goteira, que quebrou telha e teve goteira. É horrível. Você não consegue dormir, porque aí você tem que pôr uma bacia e aquilo fica gotejando, gotejando, gotejando. Você não consegue dormir, você não consegue ter paz, você só fica prestando atenção naquilo. E a Bíblia vem falar que esse gotejar contínuo é igual a mulher que cria contendas. Olha o que nós somos comparadas. A mulher que cria contendas é esse gotejar sem parar. É pequena uma goteira, não é? É aquele falatório, sabe? Mulher tem muito disso. Não são todas, mas a maioria tem. Fica falando na cabeça do marido, na cabeça do filho, na cabeça da filha. Fica falando. E esse falar é como a Bíblia vem nos ensinar aqui, que é como se fosse essa goteira contínua. Isso irrita, isso incomoda as pessoas. Não é de muito falar que você vai ganhar autoridade na sua casa, no seu trabalho, na sua família, com o seu filho. Não é. Seja homem ou mulher, não é de muito falar. Às vezes as pessoas falam, e ninguém tá nem aí com o que ela falou. Vocês já se sentiram assim? De você tá falando pra pessoa e parece que tá entrando por aqui e saindo por aqui, e realmente está entrando por aqui e saindo por aqui. Porque não é de muito falar que você ganha a autoridade do outro. Não é de muito falar que você vai ganhar a atenção do outro. Pelo contrário, muitas vezes é o silêncio. Às vezes é o teu silêncio que traz autoridade. Às vezes no calor de uma discussão, às vezes é o teu silêncio que vai trazer autoridade. Né? Não entre em discussões. Não entre, porque você vai só ficar falando e não vai mudar nada, porque o outro não está nem disposto a te ouvir. A casa e os bens são herança dos pais, porém, do Senhor vem a esposa prudente. Vemos o contraste entre a herança terrena deixada pelos pais e a bênção concedida pelo Todo-Poderoso. É extremamente comum o filho receber uma herança paterna, mas há favores que os pais não podem lhe conceber, como um casamento bem-sucedido, por exemplo, pois essa dádiva vem diretamente do alto. Isto é, somente o Senhor prepara e reserva aos seus filhos um cônjuge fiel. O Altíssimo considera a vida amorosa fundamental para o desenvolvimento da fé. Por isso, ao receber de Deus uma esposa prudente, sensata, inteligente e aplicada às responsabilidades do casamento, o homem é presenteado por toda a vida. Assim, aqueles que desejam alcançar em seu favor divino devem deixar de lado a ansiedade e agir a fé para conquistar essa promessa. Ninguém tem mais interesse em nos fazer feliz do que o próprio Deus. Deus não quer ver ninguém triste. Deus não quer ver ninguém num casamento triste. Deus não quer ver ninguém triste. Ele é seu pai. Ele é seu pai. Você é filho, você é filha. Você acha que Deus quer isso para você? Você acha que Deus te formou para isso? Agora você não quer ver seu filho triste. Você que é mãe, você que é pai, você gosta de ver seu filho triste? Incomoda a gente, não incomoda? Fala assim, nossa, o que será que ele tem hoje? A gente fica preocupado. Deus é a mesma coisa, porque nós temos essa porção de Deus em nós. Se nós já somos assim como seres humanos, agora potencializa isso 1000 vezes mais, que é Deus. Deus quer nos ver alegres, contentes. Né? Ele nos fez para isso. Só que muitas vezes você tá... É o que eu sempre falo, né? Erra na seleção, tem que gastar com treinamento. Então, você vai ter que gastar tempo para treinar essa pessoa que está do seu lado. Seja homem, seja seu marido, seja sua esposa. Sabe por quê? Porque o casamento, ele é algo muito sagrado na visão de Deus. Muito sagrado na visão de Deus. Por quê? Porque é uma promessa que o homem não viveria só, né? E eu sempre falo daquela triangulação, né? O esposo, a esposa e Deus em cima. Quanto mais os dois olharem para Deus, mais próximos eles estarão. Quanto menos olharem para Deus, mais distante estará. Então, como que está a tua relação hoje, amorosa? Vocês estão olhando para Deus ou vocês estão olhando para si?
Porque se começarem a olhar para si, tem uma distância, mas se começarem a olhar só para Deus, diminui a distância entre vocês. Porque Deus é o cimento, Jesus é o cimento de uma relação. Se não tiver a pessoa de Jesus no meio da relação de vocês, não tem compreensão, não tem paz. É muito difícil. Porque você não conhece o que o outro está pensando. Você não conhece o que está passando pela cabeça do outro. Você não conhece o que está passando dentro das pessoas. Então, nada mais assertivo do que olhar para Deus ao invés de olhar para o seu cônjuge. Olhar para o seu cônjuge tem uma distância muito grande, mas quando você olha para Deus, os dois olhando para Deus, vocês se aproximam. Por quê? Porque você vai respeitar e o outro também vai te respeitar, que você é falha, que você é errante, que você não é perfeita, né? Que nós temos as nossas vulnerabilidades, nós temos os nossos pontos a serem melhorados, nós temos as nossas fraquezas. Então, quando nós começamos a olhar para Deus, nós começamos a olhar o outro imperfeito como nós. E tá tudo bem. Agora, quando a gente deixa de fazer esse exercício de olhar para Deus dentro do nosso relacionamento amoroso, a gente começa a ver os defeitos do outro. A gente fica intolerante, a gente fica impaciente, né? Obviamente que tem casamentos e casamentos. Você não vai ser espancada lá todo dia, você vai continuar dentro dessa relação, porque uma hora ele vai te matar e Deus não pode fazer nada por você, né? Deus, ele verdadeiramente ele tentou escolher para Adão uma mulher, e acho que ali foi meio falho, né? Deus já sabia que ia falhar essa relação em algum momento, né? Você viu que quando um erra, o outro pôs a culpa, né? Né? Engraçado que Deus chega e fala assim: e aí, Adão, por que você está se escondendo de mim, né? Porque Deus queria ter um relacionamento. Deus visitava eles todos os dias na viração do dia. E quando eles comem do fruto proibido, eles se escondem de Deus, como se fosse possível a gente se esconder de Deus, né? Dá para esconder de Deus? Não é impossível, né? Ele é onipotente, onipresente, onisciente, não tem como se esconder de Deus. E eles se escondem, e aí Deus fala, por quê, né? Pergunta por quê, mesmo já sabendo o porquê, ele pergunta. E aí ele coloca a culpa, né? Adão coloca a culpa em Eva. E quantas vezes a gente tem esse comportamento adâmico, né? Você vê que nós somos todos iguais. Quando a coisa é estreita, quando a coisa aperta, a tendência do ser humano é pôr a culpa em alguém. E quando não tem alguém para ele pôr a culpa, ele coloca a culpa na situação, né? Ele coloca a culpa em coisas. Ou, é porque eu não tive tempo. É porque eu não tenho dinheiro. É porque o fulano não deixou fazer. É porque meu patrão é isso, é aquilo. Mas, na verdade, a culpa sempre foi de Adão e Eva, nunca foi da cobra. Nunca foi da cobra, foi de Adão e Eva, porque são as nossas escolhas, né? E Deus, ele não interfere nas tuas escolhas, ele não vai interferir nas tuas escolhas, são suas, né? É um privilégio que ele te ofertou, né? O seu poder, o poder do livre-arbítrio, você escolhe, né? Então, às vezes a gente fala assim, né? Às vezes você tá numa relação ruim, e aí você fala, meu Deus, o Senhor escolheu. Não, quem escolheu foi você, e você escolheu errado. Agora, você está disposta a treinar essa pessoa para ficar do jeito que você gostaria? Porque se você também não estiver disposta, significa que você também não consegue esgotar as possibilidades. Eu falo que o divórcio, ele sempre é o começo, o início de muitos problemas. Ele não é a solução. Num primeiro momento, parece que é a solução mais rápida e fácil e assertiva, mas na verdade não, porque começa muitos problemas. Principalmente quando tem filhos, né? Ainda quando você é sozinho, não tem relação de vínculo com filhos, beleza. Mas quando você tem filhos, começam esses problemas. Então você tem que esgotar as possibilidades para a sua relação dar certo. Ainda que você tenha falhado na escolha, ainda que você tenha sido mal sucedido no recrutamento, né? Você escolhe. É o que eu sempre falo, olha, convive 3 meses com uma pessoa e você vai conhecer ela, porque ninguém consegue manter máscaras por muito tempo. Né? Ou cria um caos, eu sempre falo, cria um caos com essa pessoa e aí você vai ver quem ela é no dia do caos. No dia que tá tudo mal que você conhece as pessoas, né? O que guarda o mandamento guardará a sua alma, porém, o que desprezar os seus caminhos morrerá. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e lhe pagará o seu benefício. Ao Senhor empresta. A lei mosaica ordenava assistência aos mais frágeis,
da sociedade, como viúvas, órfãos, pobres e estrangeiros. Em sua infinita sabedoria, o Altíssimo já sabia que eles seriam vítimas de opressão, manipulação dos mais fortes. Por isso deixou tantas advertências para coibir esse comportamento injusto. Para estimular a generosidade do ser humano, Deus foi capaz de se colocar como pagador do empréstimo feito aos pobres. Isto é, quem se compadece e faz os bens aos necessitados, empresta ao próprio Deus. Certamente não existe nenhum risco de não receber retorno da parte dele. Afinal, o Senhor é proprietário de toda a terra e de céus. Olha que forte isso, né? Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre e ele pagará o seu benefício. Muitas vezes você faz para pessoas e esperando gratidão delas. E quando você faz isso, você não está seguindo essa instrução. Porque a Bíblia, em outros momentos, não só em Provérbios, ela vem nos ensinar que se nós temos condições de ajudar alguém, por que não fazer? Faça. Faça, é que muitas vezes você fica com medo de faltar para você. Não vai faltar para você. Porque lá no Sermão da Montanha, Jesus nos ensina que nós não devemos nos preocupar com o que vamos comer, com o que vamos vestir. Pode ser que você não esteja comendo o melhor dessa terra, mas ainda não faltou o alimento. E não vai faltar quando você tem um relacionamento com Deus, não vai faltar. Porque Ele é Deus da provisão. Só que essa provisão de Deus, você tem que trabalhar a sua ansiedade, porque essa provisão de Deus, ela vai chegar no momento que você precisa, no último. Sabe aquele momento que você fala assim, nossa, não tem mais jeito, e agora? Jesus chega, Jesus entra, bate alguém lá na tua porta e quer te ajudar desinteressadamente. Essa é a verdadeira lei que Deus instituiu, nós ajudarmos desinteressadamente. Ele fala, o que a tua mão direita fizer, a esquerda não precisa ficar sabendo. Ninguém precisa ficar sabendo. Agora, imagina naquela época que as ofertas eram levadas até o templo e eram em sacos. Então, quem tinha muito era aqueles sacos gigantes de dinheiro, né? Então, imagina, levando aquele monte de saco de dinheiro, despejando no altar. E Jesus se alegrou da moedinha que a viúva deu. A Jesus se alegrou daquela oferta. Por quê? Porque ela fez o melhor. Ela deu o melhor, porque ela deu o que ela tinha. Ela deu tudo dela, ela deu tudo. Enquanto os outros estavam dando para Deus sacos, né, de moedas, de dinheiro daquela época, colocando no altar, aquela viúva coloca no altar a moedinha. E Deus vê que aquela é a oferta mais sincera, por quê? Porque para que isso aqui se cumpra na sua vida, ao Senhor empresta o que se compadece do pobre e ele lhe pagará o benefício. Para que isso se cumpra na sua vida, você tem que ajudar desinteressadamente, sem esperar uma obrigada, sem esperar reconhecimento. Nossa, a Muriele me ajuda, como ela é linda. Sem esperar esse reconhecimento, sem esperar gratidão. Nossa, Muriele, sou muito grata por você ter feito isso por nós. Sem esperar nada, sem criar expectativas. E muitas vezes você deixa de ajudar pessoas hoje porque no passado, outrora, você ajudou e não foi reconhecido, ninguém falou obrigado, você falou, poxa, eu ajudo tanto essa pessoa não tem nem coragem de falar um obrigado para mim, mas para que cumpra essa palavra, você não pode ter esse tipo de expectativa, porque a partir do momento que você está fazendo para o teu próximo, você está fazendo para o teu próximo, quem te recompensará é Deus que vê tudo em secreto. Por isso que não é para pegar um megafone e falar, olha, eu ajudo um monte de gente, viu? Não, você não precisa fazer nada disso, porque Deus, ele tá vendo, ele é onisciente, ele é onipresente. E por mais, a justiça de Deus, ela cabe em qualquer lugar, sabe por quê? Porque mesmo se você estiver ajudando desinteressadamente, Deus vai saber. Da mesma forma que se você estiver ajudando interessadamente em algo que aquela pessoa pode te ofertar, Deus também vai saber, porque Ele nos honra. Para que Ele pague esse benefício que eu estou fazendo para o outro, o meu coração ele tem que estar com a intenção realmente de ajudar e não de me ajudar no futuro.
Quantas vezes as pessoas ajudam pensando nelas mesmas no futuro, né? E aí eu falo que isso é intencional. Muitas vezes, dentro de situações de negociação, a gente acaba fazendo isso, né? Nós agimos de certas maneiras, eu falo isso por conta do trabalho, né? Eu vivo muito isso. E aí você acaba ajudando as pessoas, né? Porque você sabe que lá na frente aquilo vai ser favorável para você, ele é seu cliente, tudo. Mas no nosso dia a dia, tirando as questões do trabalho, nós não devemos ajudar as pessoas com um propósito que vai nos beneficiar. O propósito sempre é ajudar. O propósito sempre é trazer paz para aquela pessoa, porque às vezes aquela tua ajuda é grandiosa na vida do outro. Para você pode ser pequeno, pode nem fazer falta, mas é grandiosa na vida do outro. Por quê? Porque é a providência de Deus chegando para ele. E só Deus sabe a condição, aquela condição que a pessoa vive, né? Só Deus sabe. Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não deixes que o teu ânimo se exalte até matar. Aqui fala da repreensão. Nós precisamos ter autoridade sobre os nossos filhos. Se for necessário, é preciso dar uma chineladinha, colocar eles de castigo para pensar. Castigo é uma palavra pesada, mas eu sempre falava para meus filhos, ó, você vai ficar aí refletindo o que você fez, né? Mas aqui ele também pede cautela, né, para nós. Nós não nos excedermos na repreensão aos filhos. E esse exceder vai tanto de físico, né, de bater, de espancar, quanto exceder psicologicamente. Ontem eu atendi uma pessoa que ela sofreu muito quando criança. E ela até foi algumas vezes, né, apanhou tudo, mas os traumas que ela carrega hoje, eu tô falando de um adulto, tá? Eu tô falando de uma pessoa com 50 anos. Os traumas que ela carrega são isso aqui, o exceder, né, o abandono. Então tudo isso é uma forma da gente se policiar com os nossos filhos. Não é só bater e também não é só falar sim, mas nós precisamos ter autoridade diante dos nossos filhos. Você pode ser amigo do seu filho, não tem problema. Você pode ser amiga da sua filha, não tem problema. Mas na hora vai ter o seu papel de mãe, de pai, e ela tem que ter essa autoridade. Você tem que ter essa autoridade dentro da sua casa sem estar com o chinelo na mão. Porque aí você não está tendo autoridade, você está sendo autoritário. E o autoritário, ele recebe essa autoridade por medo. Você coage tanto o outro que o outro faz por medo e não por respeito. Porque a autoridade o outro faz por respeito. Autoritarismo o outro faz por medo. E por medo você está criando várias feridas emocionais nos seus filhos. Toda vez que o teu filho te obedece por medo de você, ele não está tendo respeito por você. Ele está tendo medo. E uma hora pode ser que ele se revolte contra você. Porque o medo também encoraja, né? O medo também encoraja. A gente vê muitas pessoas que elas eram reprimidas, daqui a pouco você fica sabendo que saiu matando um monte de gente. Por quê? Porque de tanta opressão, né? De tanta opressão, a pessoa acaba se rebelando, reagindo, né? Igual um bicho, uma onça, você vai cutucar ela de tanto medo que ela tem. Se ela se sente coagida, a única forma que ela tem de sair daquela situação que ela está se sentindo com medo e coagida é atacando. E lá, quando a gente chega no nosso extremo de medo, muitas vezes a gente costuma agir por instinto. Quer dizer, o que é agir por instinto? É não pensar sobre os nossos atos. Né? Num momento de estresse, nós não pensamos nada, nós agimos. Num momento de muito estresse mesmo que você se encontra, sei lá, tá pegando fogo na sua casa, você não vai pensar em nada. Você não vai pensar, nossa, tá queimando minhas roupas, meus sapatos, minhas bolsas de marca. Não, você não tá pensando nada disso, você tá pensando na sobrevivência. Então o instinto, ele faz te entrar nesse modo sobrevivência, né? Só que nós não podemos viver assim o tempo todo. Então a gente precisa estar atento como nós estamos criando os nossos filhos, com autoritarismo ou com autoridade.
que são coisas muito distintas, apesar de ser palavras bem parecidas, mas são distintas. Então a Bíblia vem nos ensinar que é necessário sim, é necessário uma repreensão da nossa parte como pai, como mãe, mas que a gente não pode passar disso, que a gente não exalte o nosso ânimo. Quer dizer, que a gente não exalte nas nossas ações, que são ações que estão corrigindo outra pessoa. E isso vale para outras pessoas, não só para os seus filhos. Toda vez que você vai corrigir alguém, não exalte o seu ânimo achando que você é pura, santa, maravilhosa. Não exalte achando que você é perfeita, porque isso gera no outro coisas ruins, não vai gerar autoridade. O outro nem vai acatar aquilo que você está falando. Por quê? Porque ele está vendo essa questão da soberba falar mais alto. Então a gente precisa vigiar o nosso ânimo, né? Não nos exaltarmos nas nossas ações. O homem de grande indignação deve sofrer o dano, porque se tu os livrares, ainda terás de torná-lo a fazê-lo. O homem de grande indignação deve sofrer o dano, porque se tu o livrares, ainda terás que sofrer. Eu quero fazer um adendo aqui, não nesse, mas no dos filhos, né, que tem uma leitura pra gente, disciplinar os filhos. É responsabilidade dos pais, porém é necessário que haja equilíbrio. Negligenciar o ensino e a correção das crianças é descumprir o papel que Deus atribuiu aos pais. Formar filhos sem limites contribui para o desenvolvimento de adultos irresponsáveis e com desvio de caráter. Por outro lado, se exceder na correção também gerará transtornos. Assim, é importante não disciplinar os filhos nos momentos de ira, para que não haja exagero. Afinal, se os pais estão cheios de raiva, tende a perder o limite, tornando a disciplina severa demais. A consequência disso é causar revolta nos filhos, em vez de arrependimento e aprendizado. Pais negligentes na educação ou desmedidos na aplicação dela podem comprometer totalmente o futuro dos seus filhos, e foi o que aconteceu com esse rapaz, né? Ele tem 50 anos e a omissão da mãe, o abandono, talvez a ignorância criou muitas feridas emocionais nele, muitas feridas emocionais. O homem de grande indignação sofre dano. Você já pegou uma pessoa que ela está indignada? Você já viu uma pessoa indignada? Qual é o comportamento dela? Ela se revolta tanto que você não consegue falar com ela. E aí aqui a Bíblia está falando que se você conseguir livrar ele dessa indignação, em algum outro momento vai acontecer novamente. Então, o que é pra gente deixar? Não fique tentando mudar uma pessoa que está indignada com alguma situação. Não fique mexendo nisso, não te pertence, cuide da sua vida, né? Cuide da sua vida e deixa o outro com a indignação dele, porque aquela indignação é que vai fazer ele levar ele para um outro nível. E muitas vezes a gente se envolve em problemas que não são nossos. Quantas vezes você está cansado, cansada, perde noite de sono, porque pensando em problemas que não são seus. Muitas vezes eu vou ter que falar para você, cuide da sua vida. Cuide da sua vida, você tem uma vida. Deus não deu, você tem 2 orelhas, você tem 2 braços, 2 pernas, tem 2 olhos, você tem muitas coisas que Deus te deu em dobro. Mas a vida ele te dá uma única. Então não tem tempo de ficar olhando a vida dos outros. Se a pessoa está indignada, não tenta ajudar não, porque não vai resolver. Não é você quem vai convencer ela daquela indignação. Então fique na sua, cuide da sua vida. Tem pessoas que a gente precisa cuidar da nossa vida e deixar elas cuidarem da delas. Ultimamente, eu só aconselho os meus filhos, não fico mais cuidando da vida deles não, porque eles já são grandes. Eles têm responsabilidades, eles têm autonomia para decidir o que é melhor para eles. Eu cuido da vida do meu pequeno, que tem 10 anos, mas o de 14, que vai fazer 15, filho, você já é responsável pelas suas decisões, você é responsável, você entende? Você entende. Então, a partir do momento que a pessoa tem entendimento, ela é capaz, sim, de responder pelas suas atitudes. Então, cuide da sua vida. Foque nos teus problemas. Você já tem problema demais para querer abraçar problema dos outros. Foque na sua vida. Ouve o conselho e recebe a correção para que no fim seja sábio. Então, hoje, o que você está fazendo aqui? A paz, minha amada.
O que você está fazendo aqui hoje? Ouvindo um conselho meu? Não, de Salomão, instruído por quem? Por Deus. Não é a Muriele que está te aconselhando nessa manhã. Pelo contrário, eu também estou recebendo parte dessa instrução que o Espírito Santo está ofertando para todos os filhos aqui nesse Café com Cristo. Mas o que ele fala aqui em Provérbios 19, 20? Ouve o conselho, recebe a correção. Quantas vezes o pai quer nos corrigir? Eu vou pegar o pai ou a mãe, foi nos corrigir, a gente não aceitou. A gente ficou com raiva disso. E aí passou um tempo, 2 tempos, 3 tempos, você falou, nossa, minha mãe tinha razão. Meu pai tinha razão. Então, muitas vezes, o que é, para não acontecer isso na sua vida espiritual, que é você lá na frente falar, poxa, se eu tivesse ouvido o conselho de Deus para minha vida, eu não estaria vivendo isso. Quando a gente chega nesse ponto é porque a gente se arrependeu das atitudes que nós tivemos. Quando a gente fala, poxa, se eu tivesse ouvido, é porque eu arrependi daquilo que eu fiz. Mas hoje aqui Deus nos instrui a ouvir o conselho, ouvir a instrução que está vindo do alto. Ouça o que o Espírito Santo está dizendo para você. Ouça a voz que é tão sensível, mas que você ainda pode ouvir. Mesmo se você estiver pecando, o muro não impede, o pecado é um muro. E o muro não impede você de ouvir a voz de Deus. Ele impede você de chegar, de se aproximar ao pecado. Mas ele não impede você de ouvir essa voz que fala com você. Então aqui, ó, ouve o conselho e recebe a correção. Então, se você estiver sendo corrigido nessa manhã por algum desses versículos que eu li até o momento, agradeça a Deus, fala, Deus, obrigada. Porque se ele está te corrigindo, é porque isso vai acontecer no seu dia hoje. Provérbios 19 é para o dia 19, é para hoje a instrução, não é para amanhã. O alimento que você come hoje, a comida que você come hoje, o almoço, o café, a janta que você come hoje, ela não serve para amanhã. Assim também é a palavra do Senhor, assim também é a nossa fé. A palavra de hoje é para hoje. O que você está ouvindo agora, é para hoje, não é para amanhã. A sua fé é para hoje. A sua fé é para hoje, não é para amanhã. E muitas vezes a gente acha que, por que é necessário o alimento diário espiritual? Porque senão a sua alma morre de fome. A sua alma vive escassa, porque você alimenta seu corpo, mas não alimenta a sua alma. Então aqui vem falar para mim, para você, para ouvir o conselho, aceita o que você precisa ser melhorado, né? Aquilo, Deus às vezes ele tá falando no nosso íntimo, fala, olha, poxa, corrige isso para que no fim seja sábio. O grande intuito de todo Provérbios, de todo o livro de Provérbios, é nos deixar mais sábios, mais parecidos com Jesus. Jesus era sábio. E Jesus é filho de Deus. E eu e você também somos filhos e filhas, amadas, amados de Deus. E o que o Pai quer? Que nós sejamos sábios. Mas às vezes, para nós termos essa sabedoria que vem do alto, é necessária humildade, reconhecer que estamos errados, receber a correção, receber a instrução que o Pai nos dá. Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Quantos planos, projetos você faz, o teu coração faz? Quanta coisa tem dentro do seu coração que você gostaria de realizar? Mas não só aqui não só no capítulo 20, mas em quase todos os provérbios a gente encontra sobre isso, que o efetuar é de Deus. Você pode até planejar, o planejar é teu, a determinar é teu, mas o que realmente vai acontecer é a vontade de Deus para a tua vida. Outro dia eu estava discutindo com uma pessoa sobre isso, segunda-feira. Ele falou, Muriel, se a vontade de Deus é soberana, ele falou assim para mim, se a vontade de Deus é soberana, então eu não tenho livre-arbítrio, porque uma hora ou outra eu vou cair nas mãos de Deus, uma hora ou outra eu vou estar já fazendo a vontade de Deus, ainda que eu esteja fazendo umas escolhas. Eu falei, exatamente, a vontade de Deus é soberana nas nossas vidas, mas quando você começa a escolher aquilo que Deus tem para você, você entra em alinhamento com o Pai. Sabe o que acontece? Você ganha velocidade. Uma hora ou outra, Deus vai cumprir aquilo que Ele tem te prometido. Entenda isso. Você escolhendo certo ou você escolhendo errado, é como se houvesse o destino final, né? Existe um ponto de partida, que é quando nós nascemos, e existe o ponto da chegada, que é quando nós morremos, certo?
E dentro desse caminho entre ponto de partida e ponto de chegada, existe uma jornada chamada vida, uma aventura chamada vida. Então, por mais que você escolha, tome decisões, é como se fosse o GPS. Toda hora Deus está recalculando a rota. Deus está sempre recalculando a rota e colocando a gente na rota dele. Ainda que a gente desvie para cá, para a direita, desvie para a esquerda. O que acontece com o teu GPS quando você sai do caminho? Ele para e recalcula a rota para te colocar no caminho novamente. Então, a vontade de Deus, ela é soberana. Não tem como você falar que não, porque ela é assim. Ainda que você esteja perdido em algum momento aí por um caminho que você não deveria estar andando, Deus vai recalcular a rota e vai colocar você de novo no centro do caminho, no centro da vontade, no centro do propósito que Ele tem para tua vida. Mas quando as minhas escolhas já estão em alinhamento com aquilo que Deus tem para minha vida, meu irmão, minha amada, sabe o que acontece? Você ganha uma velocidade na vida. Por quê? Porque você já sabe a rota. Quando você vai para um lugar que você nunca dirigiu, por exemplo, às vezes eu vou para São Paulo para lugares que eu nunca fui antes. O que eu faço? Eu fico apreensiva. Por quê? Porque eu vou andando, não conheço o caminho, então a única base, a única referência para mim é o GPS. E às vezes eu viro uma rua porque o GPS fala assim, olha, 80 metros, aí na minha cabeça 80 metros é aqui à direita. E às vezes não é, então ele faz o quê? Ele recalcula a rota e me coloca na rota de novo, me dá uma alternativa, um plano B para que eu volte para minha rota, certo? Agora, quando eu já conheço aquele caminho, eu não tenho ansiedade, porque eu sei o destino final. Eu já fui lá, eu já sei como é. Então, os filhos de Deus, quando eles estão em alinhamento com a vontade de Deus, é exatamente essa segurança de saber qual é o caminho. Quando você está em alinhamento com Deus, você ganha velocidade porque você pode correr, você pode... estar em alinhamento com Deus é criar atalho na vida. Você não perde tempo se perdendo por aí, dando volta. O povo de Deus, o povo do Egito lá, eles saíam da rota toda hora. Levaram 40 anos. Então, quem chegou? Só dois. Só dois de todo aquele povo que saiu do Egito. Somente Josué e Caleb alcançaram a terra prometida. Mas a terra prometida era para todos. Era para todos. E a gente está falando de 1 milhão de pessoas, né? Se a gente fosse, quando você estuda a fundo, não é 50 mil pessoas. É muitas pessoas que saíram do Egito. E morreram, o quê? Se perdendo, fugindo da rota. Fugindo da rota. Agora, aquele que andava na rota, aquele que estava na direção de Deus, conseguiu chegar no alvo, Josué e Caleb. E por que eu estou te falando tudo isso? Porque é exatamente o que fala aqui no versículo 21. Muitos propósitos há no seu coração. Há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. É real. Começa a dar ouvidos à tua intuição, à mente de Cristo falando com você, que você vai ganhar velocidade na vida. E ganhar, o que é ganhar velocidade? É você produzir muito em pouco tempo. É você remir o tempo. É você remir o tempo perdido. Eu acabei de falar outro dia. Eu nunca produzi tanto. O que eu não produzi em 4 anos, eu produzi em 3 meses. Isso é remir o tempo. Isso é você estar em alinhamento com Deus, com a vontade dele. E aí você ganha velocidade na vida. Por quê? Porque a nossa vida é limitada, tá? O máximo que vai chegar ao ser humano 100 anos, 110, a Bíblia fala 120. Tá, pode ser que essa nova geração com tanto comprimido, com tanta vitamina, pode ser que a gente venha ter pessoas mais centenárias. E a gente percebe que isso está aumentando mesmo, que o mundo está ficando com pessoas, né, vivendo mais tempo. Beleza. Só que ainda assim é muito curto. Outro dia eu fiz 18, hoje eu tenho 41 anos. A vida é muito rápida. Agora imagina, a vida já é rápida. Agora imagina você em alinhamento com o teu Criador, com o teu Pai. Meu, você vai arrebentar, não tem como dar errado. Você vai arrebentar, os teus sonhos vão chegar mais rápido, os teus projetos vão concluir mais rápido. Por quê? Porque Ele está te dando a direção. Ele está te dando a direção. O que o homem mais deseja é o que lhe faz bem, porém é melhor ser pobre do que ser mentiroso. O temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele, o que tem, ficará satisfeito, e o que não visitará o mal nenhum, O preguiçoso esconde a sua mão ao seio,
e não tem disposição nem de torná-la sua boca. Verdadeiramente, às vezes as pessoas querem alcançar coisas na vida sem, ao mínimo, fazer algo. É impossível. Tem a sua parte. Eu falo que tem a parte de Deus. A parte de Deus é nos instruir, é nos colocar sempre na rota. Essa é a parte de Deus. Agora tem a minha, a tua parte. E Deus, ele entende movimento. Se você estiver parado, se você estiver estático, as coisas não vão acontecer na tua vida e não é por causa de Deus. É porque você está parado. Então ele fala muito aqui em Provérbios sobre o preguiçoso. Não adianta, você tem que fazer, você tem que sair e fazer. Se você tem que sair para conquistar. Para Josué chegar na terra prometida, ele teve que conquistar. Mandaram 12 espias. Falaram assim, ó, Moisés falou assim, ó, gente, faz o seguinte, vai lá, dá uma espiada, vê como que é a terra, vê o que a gente precisa, qual que deve ser o nosso comportamento, qual a habilidade, como que esse povo vive, o que tem lá. Nós precisamos conhecer nosso inimigo, nós vamos invadir aquela terra, porque é promessa de Deus. E aí volta os 12. 10 deles falaram que ia morrer na mão dos inimigos. Falou, não, melhor a gente nem ir, é melhor a gente desistir. Porque o preguiçoso, ele é exatamente assim, ele critica quem faz. O preguiçoso, além dele não fazer nada, ele critica quem tá fazendo. E esses 10 espias foi exatamente isso. Não, a gente vai morrer. E começou a burburinho. E Josué e Caleb não. Ele falou, não. Lá eles não olharam o tamanho do inimigo, eles não olharam a dificuldade, eles olharam para os benefícios que aquela terra teria. Então, para você entrar em ação na tua vida, se você olhar a dificuldade, nossa, mas eu vou ter que acordar cedo, nossa, mas eu vou ter que ir na academia todo dia, nossa, mais isso, nossa, mais aquilo, nossa, assim, nossa, assado, você não vai agir, você vai ficar parado igual o preguiçoso. Qual que é o retorno do preguiçoso? É nada. Nada vai acontecer na vida dele. Ele vai ver a vida dos outros acontecer. Ele vai bater palma pro testemunho dos outros. Ele vai aplaudir histórias de vitória sua. Então, assim, qual é o lugar que você quer estar? Daqueles que saem para a conquista e não olha para a dificuldade e olha somente para aquilo que Deus tem ofertado, somente para os benefícios que tem daquela conquista de sair à luta? Ou você vai ficar olhando para a situação e aí você fala assim, acho que é melhor eu ficar aqui. Acho que aqui tá mais quentinho, aqui tá mais confortável. Presta atenção. O temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que tem ficará satisfeito e não visitará mal nenhum. O preguiçoso esconde a sua mão ao seio e não tem disposição nem de torná-la à sua boca. Açoita o escarnecedor e o simples tomará aviso. Repreende ao entendido e aprenderá o conhecimento. O que aflige o seu pai ou manda embora a sua mãe é filho que traz vergonha e desonra. A velhice é uma fase que inspira cuidados redobrados, carinho e respeito. Filhos que abandonam os seus pais, se negam a acolhê-los ou se recusa a suprir suas necessidades, desonra não somente aos pais, mas também sua família e, sobretudo, a si mesmos. Os pais são os responsáveis pela existência do filho neste mundo, por isso, dificilmente alguém será capaz de devotar tanto amor e fazer tanto sacrifício como eles. O Altíssimo concedeu autoridade aos pais, por isso desobedecer a eles é como afrontar, resistir e desonrar o próprio Deus. Portanto, filhos rebeldes terão que enfrentar a justiça divina por agirem com tamanha ingratidão e desrespeito. Gente, o que eu mais atendo são pessoas que não conseguem esquecer dores, esquecer a sua criação. E é muito ruim isso, porque, entenda uma coisa, teu pai e a tua mãe, eles só deram o que eles tinham. Seu pai e sua mãe deu para você, dentro dos recursos que ele tinha, o melhor que eles tinham. Ah, mulher, você não conhece meu pai. Minha vida foi isso, minha vida foi... Eu ouço isso toda hora, tá? Ah, mas é porque você não conhece. Meu pai era isso, minha mãe era aquilo, eles deram o melhor que eles tinham. Na cabeça deles, no mundo deles, eles ofertaram para você o melhor que eles tinham. Você precisa perdoar os seus pais. Porque dentro do que eles tinham para oferecer, ele ofereceu o melhor. Que pai, que mãe que vai oferecer pedra para o filho comer?
Se ele tinha só arroz, ele vai oferecer só arroz. Mas ainda assim era o melhor que ele tinha. Então nós, como filhos, muitas vezes nós julgamos os nossos pais. E esse julgamento muda quando você assume o lugar deles. Quando você é pai e mãe, enquanto você é filho, você julga. Mas a grande maioria, quando se torna pai e mãe, você começa a perceber detalhes de que realmente seus pais, eles ofertaram o melhor para você. Ainda que foi uma infância sofrida, ainda que foi uma infância conturbada, ainda que foi uma infância que faltou recursos, poxa, seu pai e sua mãe estavam ali fazendo o melhor para você. Aí tem gente que fala assim, nossa, mulher, mas melhor me espancando? Você não sabe como ele foi como filho. Você não sabe como foi seu pai e sua mãe como filho. Você não sabe, a gente só dá pro outro aquilo que a gente tem. A gente só oferta na vida do outro, a gente só transborda na vida do outro aquilo que a gente tem. E muitas vezes aquele que açoita um filho, ele foi açoitar, mas com toda certeza, gente, a psicologia explica isso. Com toda certeza. Às vezes os traumas que às vezes teu pai te batia tanto, ou a tua mãe te batia tanto, por quê? Porque ela também foi agredida. E no mundo dela aquilo pareceu certo. Por quê? Porque ela viu o pai e a mãe dela fazendo aquilo, então ela só repetiu. Por isso que é importante quebrando os ciclos. Por isso que é importante a gente olhar e falar assim, poxa, meu pai e minha mãe ofereceram o melhor que eles tinham para mim. E eu sou feliz e agradecida por eles. Ainda que teve falhas, ainda que não foram perfeitos, e não serão, eu não sou perfeita como mãe. Por que eu quero cobrar ou exigir da minha mãe que ela tivesse sido perfeita comigo? É impossível isso. Mas dentro do que eles tinham, eles fizeram o melhor para mim. Agora, o que eu pego disso? Eu pego o que foi positivo da minha criação. Agora eu vejo gente levando tudo que foi negativo da criação dela para a criação dos filhos. Então, não adianta você não honrar o seu pai. Não importa o que seu pai fez, não importa o que a sua mãe fez. Eles foram veículo de vida para você aqui. Se você está ouvindo essa live, foi porque o teu pai e a tua mãe foi um escolhido por Deus para te dar vida. Deus deu autoridade para que cuidasse de você. Deus não estaria o tempo todo aqui. Tem muita gente para cuidar. E aí ele institui pai e mãe que é para ter esse amor, esse cuidado. Porque se o teu pai e tua mãe não tivesse esse amor, esse cuidado, nós seríamos como animal. A mãe abandona um filhote no ninho. Filho, ó, se vira, você já pode voar. A leoa põe o filho para fora da ninhada. Fala, ó, já tá na hora de você se virar sozinho. Na natureza, a mãe empurra o filho para fora do ninho. A mãe empurra, mas o ser humano não. O ser humano é o único que acolhe o filho. Por isso que nós temos esse amor. Porque Deus nos institui pai e mãe para ter esse amor por muito tempo. Porque senão, com 3 anos, uma criança começa a comer sozinha e andar, né? Mais ou menos, vamos pegar, comer sozinha. Se fosse na natureza, com 2 anos, a gente já colocava os filhos para fora. Falava assim, vira. Mas nós não somos animais irracionais. Nós somos animais pensantes e Deus deu o pai e a mãe para cuidar de você enquanto você não conseguia fazer isso sozinho. Então teu pai e tua mãe fez o melhor por você enquanto você não podia fazer o melhor por você. Mas hoje você pode fazer o melhor por você. Para de pôr culpa neles. Para de achar que a tua vida é igual essa pessoa que eu atendi. Eu falei para ela, poxa, não importa o que seu pai e sua mãe fez de você, importa o que você vai fazer com o que o teu pai e a tua mãe fez de você, ainda que foi abuso, ainda que foi abandono, ainda que foi espancamento, não importa nada disso. Isso está no passado e Deus não pode mudar o seu passado. Mas daqui para frente, o que você pode fazer com isso que a vida fez de você? O que você vai fazer com o que a vida fez de você? Você vai usar isso para ser vítima? Que no caso dessa pessoa, né, eu falei pra ele, você vai, é vítima, eu tenho que sair desse lugar de vítima. Poxa, eu posso ter a história mais ruim, se eu perguntar aqui pra todo mundo que tá me ouvindo agora, perguntar assim, poxa, todo mundo tem uma história ruim, todo mundo teve uma infância difícil, muitas vezes de escassez, mas não importa como você viveu, importa como você vai viver daqui pra frente. Os bens do rico são a sua cidade forte. E como... Opa, não, perdão, gente. Tava lendo de ontem. Fiquei aqui focado. Filho meu, ouvindo a instrução, cessa de desviares das palavras do conhecimento. Filho meu, ouvindo a instrução, cessa de desviares da palavra do conhecimento.
Eu e você sabe exatamente o que é certo e o que é errado. Então aqui ele fala, não desvia do que é certo, não. Não desvia do que é certo fazer, do que é o correto fazer. Ainda que não vai ter aplausos, ainda que não vai ter reconhecimento e ainda que não vai haver gratidão da parte dos outros, continue fazendo o que é certo aos olhos de Deus. A testemunha ímpia escarnece do juízo e a boca dos perversos devora a iniquidade. Preparados estão os juízos para escarnecedores e os açoites para as costas dos tolos. Até aqui. Eu quero ler para você lá do filho novamente, né? O filho que traz vergonha e desonra. Então, isso me chamou a atenção. Não leve isso adiante. A tua vida muitas vezes não está progredindo porque você está colocando a culpa nos teus pais. Eu vou orar por você e com você nessa manhã agora. Muitas vezes a tua vida não está progredindo porque você fica olhando lá para aquilo que você viveu, para aquilo que te faltou na infância. Muitas vezes a tua vida você não está tendo prosperidade porque você está preso lá em falas. Eu falei outro dia que eu tive uma cliente que o pai dela já estava até morto e ela lembrava do pai dela xingando ela de burra. Né? E aí eu até falei para ela, se ele te achasse tão burra, por que ele convidaria você para trabalhar com ele? Porque ela trabalhou muito tempo com ele. Né? Então é assim, para você ver que as nossas crenças, né, aquilo que está rodando aqui dentro da gente, nós precisamos ter um olhar sensível e entender que cada um faz o que é melhor, cada um vai dar o que se tem. Então tudo que teu pai e tua mãe deu é o que eles tinham para dar. É o que eles receberam muitas vezes dos pais. Então, não olha mais para isso. Olha com teu pai, para tua mãe, com gratidão. Nossa, mas ele foi o pior pai. Não importa. Ele foi o pai que ele tinha que ser. Sabe por quê? Porque se eu e você está aqui hoje, se eu e você tem um pouquinho de discernimento, de conhecimento ou busca a Deus, é porque essas pessoas te formaram. São as experiências ruins, são as dores que eu e você tem na vida que fez com que a gente chegasse até aqui. Ontem eu falava isso pra uma pessoa, né? Ela falou, nossa, mulher, mas quem te conhece não imagina você assim. Eu falei, pois é. Foi todas essas questões na minha vida que me tornaram quem eu sou hoje. E eu sou grata por elas. Pelas ruins, tá? Pelas ruins. Porque o que algo bom de acontecer na minha vida vai me desenvolver? Tá tudo perfeito na minha vida. O que eu tô me desenvolvendo se tá tudo bem? Agora, se tá tudo mal, eu tenho que colocar meu potencial, eu tenho que colocar minha cabecinha para pensar, eu tenho que usar meu potencial no máximo, eu tenho que usar minhas habilidades, eu tenho que usar as minhas tomadas de decisão, eu tenho que usar muita coisa a meu favor. Então, seja grato pelas experiências ruins que você teve na vida. Sabe por quê? Porque foram elas que fez com que você chegasse até aqui dia de hoje. Se você é uma pessoa trabalhadora, se você é uma pessoa que luta pelos teus objetivos, é porque lá na tua infância, de repente, você passou tanta necessidade que isso desenvolveu essa habilidade de você correr atrás dos teus sonhos, dos teus projetos. Então não foi ruim, não. Foi bom, porque te formou. Foi essas experiências ruins que você teve na infância que formou o adulto que você é. Foi essas experiências ruins que te deu garra, que te deu força, que te deu coragem de seguir adiante. Tem um ou outro que se desvia, mas a grande maioria pega tudo isso como uma mola para te jogar para frente. Eu falo que um pontapé na bunda só joga a gente para frente, não tem para outro lugar para a gente ir. Então, muitas vezes a vida te deu muitos pontapés, só que esses pontapés te jogaram para frente, te jogaram para ser a pessoa que você é hoje. Então, se orgulhe da tua história, ainda que ela não seja bonitinha. Se orgulhe da tua história, porque foi essa história que você viveu, que te trouxe o dia de hoje, que te formou a pessoa que você é. Então, se você tem garra, se você é uma pessoa destemida, se você é uma pessoa corajosa, se você é uma pessoa forte, poxa, foi esses momentos difíceis que te fez assim. Mar calmo não faz marinheiro bom, não. É tempestade. É ondas que vão te matar que vai fazer marinheiro bom. Então, se a tua vida foi feita só de flores, desculpa, quando vir uma lutinha, você não vai dar conta de passar por ela. Agora, se a tua vida foi feita de luta em luta, você sabe viver de glória em glória. Você sabe viver de glória em glória. Então, eu quero orar por você nessa manhã. Que você
receba essa instrução, que nós possamos receber, eu também me coloco aqui, que nós também possamos receber a instrução que veio do alto, colocar no nosso coração e praticar para esse dia 19. A instrução que você recebeu hoje aqui, o café da manhã que Cristo te ofereceu nessa manhã, para nós todos aqui, é para o dia de hoje, é para essa quarta-feira. De repente, essa quarta-feira você vai ter que falar a verdade para alguém, doa quem doer. Talvez, de repente, essa quarta-feira você vai ser aconselhado por alguém, você vai ser corrigido por alguém. Deus está te preparando antes do que está por vir. Ele sabe exatamente o que vai acontecer até meia-noite na sua quarta-feira. Você não, nem eu. Então é melhor a gente ouvir a instrução e ficar atento ao nosso dia. Porque você vai lembrar do que você ouviu hoje aqui nessa manhã, ao longo da sua quarta-feira. E além de lembrar, você vai lembrar qual é o passo que você tem que dar quando vir a adversidade. Tá bom? Eu quero orar por você nessa manhã. Senhor Jesus, nós nos colocamos, Pai, na Tua presença. Já sabemos que a Tua presença está aqui, que ela é soberana. E nós também te agradecemos e rendemos graças porque tudo que o Senhor faz é bom, é perfeito e agradável. Pai, aqui estão essas pessoas ligando aqui na terra o que será ligado nos céus, nessa manhã de quarta-feira, Pai. Então eu apresento a vida delas. Eu apresento o dia delas dessa quarta-feira, Pai. Vai na frente, vai mostrando o caminho, Pai. Vai iluminando o caminho para essas pessoas. Senhor, vai dando direção, vai trazendo clareza, Senhor. Vai dando força, coragem. O que ela tiver que passar hoje, Senhor, que o Senhor passe junto dela. Senhor, carregue no colo quando ela não suportar mais. Se tem pessoas aqui fracas, entristecidas, o coração oprimido, que o Senhor lhe entre agora com alívio, com refrigério. Pai, mas levanta esse teu filho nessa manhã, Senhor, para conquistar. Que ele não venha olhar para as dificuldades que vão aparecer ao longo desse dia, mas que eles venham olhar para o Senhor, que é o foco, que é o alvo, Senhor. É o Senhor que nos encoraja a lutar, a vencer, a conquistar. Então, embute isso nos corações dos teus filhos nessa manhã, que eles nasceram para conquistar. Que nada nessa quarta-feira venha impedir os teus filhos, Senhor, de se aproximarem de ti. De nada venha impedir os teus filhos de realizar o teu querer e a tua vontade, Senhor. Assim eu entrego a vida de cada um nas tuas mãos, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. E você, quem crê, diga amém. Amém? Amém. Obrigada a todos vocês que estiveram aqui nessa manhã. Fique com esse alimento espiritual. Deixa eu te falar uma coisa. Você vai tomar café, você vai almoçar, você vai jantar, às vezes vai tomar um cafezinho da tarde, às vezes vai até tomar uma ceinha lá antes de dormir. Não fique só com café com Cristo para o teu espírito. A tua alma precisa de mais. Então, esteja conectado com Deus o dia todo aí. Ele está com você 24 horas. E não é de muito orar, é só de estar sempre em alinhamento com Ele. Não é parar a todo momento e ficar orando horas. Não é sobre isso. É sobre estar com Ele aqui, ó, conectado com a tua mente, ó. Deixa a mente de Cristo fazer fusão com a tua mente, dá um match na tua mente, porque aí você vai estar conectado com o teu Criador e Ele vai estar te direcionando nessa quarta-feira para as melhores atitudes, para as melhores ações que você pode tomar, para as maiores e melhores decisões que você pode ter que fazer nesse dia de hoje. Busque orientação no divino, tá bom? Não fique só com esse café com Cristo. Esteja se alimentando todo dia, de alguma forma, se conectando com o seu Criador, tá bom? Um beijo grande e amanhã eu estarei aqui às 6 horas da manhã no nosso Café com Cristo. Você é meu convidado. Até amanhã, façam uma extraordinária quarta-feira, só depende de você. Beijo, obrigada a todos vocês, fiquem com Deus. Amém. É isso aí, amém.